Bom, pessoal, então vou começar pelos exercícios que vocês tinham para fazer na última semana. Então, eu tinha que implementar essas classes nessa hierarquia de herança de classes. Parecia muitas classes, né? Mas como vocês viram, basicamente tinha que ver o que dava para reaproveitar na classe mãe. Então, uma coisa que muitos de vocês não se tocaram ali, não se deram conta, é que, por exemplo, se na forma bidimensional, né, independente do tipo que eu vou ter aqui embaixo, eu sempre vou ter algum valor float, que no caso do círculo vai ser o raio, no caso do quadrado vai ser um lado. Eu posso usar e criar um atributo na forma bidimensional para ser dado depois por essas classes filhas, e caso eu queira depois posso criar getSet, por exemplo, getRaio, setRaio na classe filha, né? Usando o atributo que eu tenho na classe mãe. Mesma ideia para a forma tridimensional, então eu tenho que pensar no que eu consigo colocar que vai ter em comum, né, nas minhas classes filhas, e que não vai também estragar a minha hierarquia que está mais à direita. Uma forma de fazer isso, antes de mostrar, eu fiz aqui para testar, não precisa fazer esse main exatamente, né? Não precisava fazer, mas só para testar, eu criei uma lista de forma, que é aquela classe mais global lá, uma classe mãe de todas, para depois, quando eu quisesse, pudesse adicionar qualquer um daqueles tipos de objeto filho. Então aqui eu criei a lista vazia e aí adicionei na ordem um quadrado, um triângulo, um círculo, uma esfera, um cubo e assim por diante. Depois eu percorri e mostrei, calculei a área. Como o nome do método era padronizado, né, eu calcular a área, deixa eu mostrar aqui. Como o nome do método era padronizado, eu pude fazer um for aqui, um for each, com objetos forma e depois calcular a partir do mesmo nome do método, independente se era um cubo, se era uma esfera, se era um quadrado. Então essa é a vantagem de eu padronizar esse tipo de função. Se eu tivesse em dois tipos de objeto dessa hierarquia, nomes de métodos diferentes, então, por exemplo, calcula área e outro calcular área, eu já não conseguiria fazer isso. Para testar, vocês podem usar isso para verificar, por exemplo, se o objeto que eu tenho em mãos no momento for um objeto de uma classe específica, tem essa palavra reservada chamada instance of. Então aqui eu estou testando se o meu objeto em questão, que é do tipo forma, ele é, na realidade, mais internamente na hierarquia, uma forma tridimensional. Ou seja, é um daqueles três tipos de classe filha que a gente pode instanciar. Se isso ocorrer, aí eu vou mostrar o volume, caso contrário eu só mostro a área. Então aí eu estou fazendo um cast aqui para dizer, não, explicitamente esse cara é um forma tridimensional. Como eu fiz esse cast, aí eu posso chamar o calcula volume que só tem em classes do tipo forma tridimensional. Então aqui eu criei, na forma eu já deixei um valor double como base. Então nesse cara aqui eu já criei para ser reaproveitado, independente do tipo de forma geométrica que for. Então eu já deixei esse cara aqui para não ter que reescrever esse atributo nas outras classes. Fiz um toString aqui só para botar o nome da classe e deixei como abstrato tanto essa classe quanto esse método aqui de calcular área para que todo mundo implemente, todo mundo que for filho da classe forma. Então esse é um jeito de fazer isso. Depois, as duas classes filhas dela, que é forma bidimensional e forma tridimensional, tem que estender forma e obrigatoriamente passar pelo menos aquele valor base, que era aquele double que ele tinha como atributo para o construtor da superclasse. Na forma no tridimensional, mesma ideia. E até aqui tudo bem. Ali no tridimensional eu criei também um método abstrato para calcular o volume, ou seja, todo mundo que estender forma tridimensional vai ter que implementar esse método. Então o que vai mudar aqui, basicamente, nessas que estendem forma bidimensional, é a forma como eu calculo a área, embora a assinatura do método calcular a área vai ser o mesmo. Então, o meu toString vai mudar um pouco também, porque o nome do atributo é um pouco diferente, é raio, por exemplo. Aqui no quadrado é um lado, né? Mas e a forma de calcular vai modificar um pouco. Aqui a gente está usando
a função de elevar a potência da classe math, esse método estático. Já no caso do triângulo, a gente adiciona tem que adicionar um segundo parâmetro, um segundo atributo, que na hora que eu instanciar um objeto triângulo, eu preciso passar esses dois valores. E aí eu vou passar para minha superclasse o valor de base para ele alimentar lá na classe forma. E aí na minha classe aqui interna eu vou salvar a altura. Aqui eu calculo a área com base no que eu tenho lá na superclasse mais a minha altura aqui. Então isso finaliza aquela primeira metade lá da nossa hierarquia de classes. No caso do cubo, bem parecido, só que aí além de implementar o calcular área, como eu estou estendendo a forma tridimensional, eu preciso também implementar esse método abstrato calcular volume. E aí eu vou usar a forma certa aqui para calcular a equação. Esse era um dos trabalhos que vocês tinham que fazer ali para pesquisar como é que eram as equações corretas. Na esfera bem parecido, que vai mudar é o cálculo, a forma de calcular, embora a assinatura seja a mesma. Mesma coisa para essa classe aqui. Então, na hora que a gente executa o main, vamos ver o que acontece. Ele tem que fazer um for para percorrer, depois de instanciar todos esses objetos e adicionar na nossa relist, ele vai fazer um for each e vai percorrer, vai mostrar quem é a minha classe mãe, qual é a minha classe atual, o meu atributo, porque isso aqui está no meu toString, né, o meu atributo. Estou calculando a área quando for uma forma bidimensional, que é nesse caso aqui, nesses três casos. Estou calculando a área e volume, no caso dos objetos tridimensionais, e está funcionando o nosso main. Então, vocês não precisam fazer dessa forma, vocês podem instanciar de forma mais simples alguns objetos só para testar, não precisa ser de forma abstrata que nem essa, mas eu queria mostrar para vocês o que dá para ser feito usando essa generalização ali da herança e tendo uma classe abstrata. Mesmo que ela não vai ser instanciada, a gente pode declarar daquele tipo se a gente instanciar um objeto filho dessa classe mãe. Alguém tem alguma dúvida aí desse exercício? Ficou alguma questão? Não, professor. Na verdade, ficou lá no final. Teve uma classe ali que eu. Mas eu vou olhar depois, que eu. Outra explicação eu não peguei, mas eu vou olhar depois, aí qualquer coisa eu te pergunto. Tá, tranquilo. Bom, e hoje é uma aula importante porque é essa aula que vai fazer a ligação do que a gente viu tudo de Java antes com o que a gente vai ver depois a partir da próxima aula, que é a parte de construção gráfica, né? De janelas em Java. Então, sem aquela primeira parte, a gente não teria como avançar e chegar nessa parte de interface gráfica e também não teria como fazer a implementação hoje das classes que a gente precisa para fazer a conexão dentro de um banco de dados. Então, na aula de hoje, eu não vou entrar a fundo no que muito a fundo em banco de dados, já tiveram disciplinas sobre isso, mas eu vou dar uma pincelada, uma revisadinha ali, e depois vou mostrar como é que a gente faz essa implementação de como é que a gente conecta no banco de dados, como é que a gente faz uma alteração nele. Então, vocês usaram algum programa especial quando viram em banco de dados, Workbench, algum outro tipo de ideia para fazer conexão, fazer criação de banco de dados? Oracle, melhor, até melhor. Beleza. Quem quiser usar essa plataforma que viu no banco, tranquilo também, pode usar. Os comandos que eu vou mostrar aqui do MySQL funcionam iguais. Na realidade, o Oracle tem comandos extras, né? Então ele dá para fazer alguns joins diferentes, ele tem algumas funções prontas do Oracle que é um pouquinho diferente. Que tem a mais, né? Mas o básico ele tem igual também. Então quem quiser usar isso também não tem problema nenhum. Bom, então, vamos começar aqui. Eu disponibilizei esse EPUB para vocês baixarem, quem quiser dar uma estudada mais teórica sobre banco de dados, quiser dar uma revisada. E mais especificamente na primeira metade aqui dos slides, eu vou atacar um pouco esse capítulo 12, que é para modelagem de banco de dados.
embora esse livro seja bastante focado em UML, né? Então não é tanto foco, mas tinha um capítulo especificamente sobre isso, então achei interessante trazer para vocês. Vou apresentar aqui. Então, principalmente no projeto que vocês vão fazer depois prático, uma das principais atividades que a gente vai fazer é pensar a forma como a gente vai armazenar os nossos dados, né, da aplicação. Então, a gente tem que pensar no qual é o esquema que a gente vai usar no nosso banco de dados, quais são as tabelas, qual é a relação entre essas tabelas, se a gente precisa criar algum índice para agilizar o processo de acesso a esses dados, se eu preciso definir alguma visão específica para acessar eles, qual vai ser a política de backup dos dados, caso para não perder a informação, periodicidade que vai ser feito esse backup, e assim vai. Então, tem uma série de conceitos que a gente tem que definir quando a gente vai definir o nosso banco de dados de uma aplicação que a gente vai desenvolver. Esse livro usava bastante esse conceito de relação, ele chama de relação, daí que vem o nome modelo relacional, que nada mais é do que o que a gente chama de tabela, né? Então, toda vez que a gente for armazenar uma informação, um tipo de informação no nosso banco, a gente vai precisar ter um nome e cada coluna dessa relação vai ter que também ter um nome e um domínio. Então, essa tabela basicamente é como se fosse uma matriz. Então, eu defino quais as colunas que precisam ser preenchidas e a partir do momento que eu insiro um novo elemento lá, eu estou adicionando uma linha nessa tabela. Quando eu remover um elemento, eu estou removendo uma linha específica dela. Então, aqui um exemplo bem simples. Aqui a gente tem 4 tabelas. Uma tabela que representa o empregado, outra que representa um projeto dentro da empresa, um que representa o departamento, no qual a gente tem uma chave estrangeira para o identificador do gerente, e uma que faz a relação, normaliza a relação de N para N, de muitos para muitos, que é aquela de alocação, no qual a gente tem uma tabela só para representar a relação entre duas tabelas, que nesse caso aqui é projeto e empregado. Então aqui eu vou atacar vários conceitos básicos de banco de dados, só para não ficar nada perdido, né? Na hora que vocês começarem a fazer um banco na disciplina aqui. Então, por exemplo, se a gente tiver esse diagrama aqui de classes, né, lá num projeto, como por exemplo, tem uma classe cliente, tem uma classe CPF, por exemplo. Aqui está sendo mostrado um exemplo de como é que a gente poderia representar essas classes dentro do nosso banco de dados relacional. Se a gente tivesse um banco de dados orientado a objetos, aí seria transparente, eu só gravaria os objetos e era isso. Como a gente está trabalhando com modelo relacional, a gente precisa fazer alguma tradução ali. Então, eu tenho possibilidades quando eu for fazer isso. Eu posso fazer esse mapeamento de duas formas. Tem outras formas, né? Mas ali ele está mostrando duas formas. Uma forma é a primeira ali de criar duas tabelas, uma com o CEP separando os endereços do que é a tabela cliente, separando um pouco, fazendo aquela relação de chave estrangeira ali no identificador do CEP. O CEP tendo só uma chave primária com o identificador também, que aí vai fazer essa relação. Ou fazer a segunda, que eu não sou muito fã, que aí já jogar tudo numa tabela só e aí a gente vai acabar tendo informação repetida, né? Já falei um pouquinho, né, de associação, então esse conceito de chave estrangeira é quando a gente tem uma associação entre duas tabelas. Então, um identificador, que é a chave primária de uma tabela, está sendo associada à chave estrangeira de outra. Então, tem 3 casos que a gente pode mapear de associações. Então, aqui a gente tem uma associação no qual eu tenho a obrigatoriedade em ambos os lados da conexão. Posso ter a associação opcional em ambos também, ou posso ter obrigatoriedade em um e em outro não. Essa obrigatoriedade no diagrama UML é representada pelo asterisco, tá? Quando vocês virem algum diagrama de banco de dados. Então, aqui um exemplo de conectividade 1 a 1. Isso significa que, quando eu tiver um elemento de uma tabela, ele vai estar relacionado com, obrigatoriamente, apenas um elemento de outra tabela. Então, aqui, nesse caso, se a gente quisesse fazer essa representação de gerentes, cada departamento vai ter um gerente apenas. Então, aqui está sendo criada uma chave estrangeira ID empregado-gerente, que vai relacionar com essa tabela empregado de baixo, com a chave primária ID dele.
Posso ter uma relação de 1 para N, de um para muitos, no qual eu vou ter uma entrada que pode se relacionar com várias de outra tabela. Então, nesse caso aqui, a gente está fazendo basicamente a mesma coisa que estava fazendo antes, só que aí a gente está relacionando já o departamento. É como se a gente estivesse fazendo uma volta para a tabela original. Então, a gente referencia, né, a tabela para a gente conseguir fazer essas várias entradas na secundária. E a gente tem a relação de N para N, que é o que gera mais problema normalmente. Então, aqui eu tenho duas alternativas de como solucionar isso. Então, a gente pode criar a tabela intermediária, que vai fazer aquela relação entre, representar as relações entre as duas tabelas que a gente quer usar. Ela pode ser feita tanto na primeira alternativa ali, no qual a alocação, que é essa tabela, a chave primária dela vai ser uma chave composta, usando as duas chaves estrangeiras, de projeto e de empregado, ou a segunda alternativa, que é um pouquinho mais robusta, que é usar como chave primária um identificador único dela, de alocação, e ter igual as duas chaves estrangeiras ali para relacionar, fazer a relação das duas tabelas. Desse jeito a gente normaliza o nosso banco de dados no que diz a relação N para N. A gente pode ter isso, eu coloquei isso aqui só como curiosidade, a gente pode ter uma relação com a própria tabela. Então aqui a gente está fazendo uma relação entre marido e esposa, ali, entre os empregados. Então a gente pode ter essa relação com a própria tabela dentro do, do diagrama do nosso banco. E aí ele também está fazendo a relação de supervisionado com o supervisor. Então, no caso do marido e esposa, tem a relação de 1 para 1. E no caso do supervisor e supervisionado, tem 1 para N. Então, essa é aquela ideia de fazer aquela tabela que só faz a relação. A gente pode ter dados extras nessa tabela, tá? Então, por exemplo, se for uma compra, eu posso adicionar informações nessa tabela, em cada entrada dela, para dar informações extras, não só guardar simplesmente a chave estrangeira de cada uma das outras. Então, isso acaba já satisfazendo a nossa questão ali do muitos para muitos. Porque se a gente não fizer essa tabela intermediária, isso vai gerar muita entrada repetida, né? Tem a generalização, que nada mais é o que a gente já faz lá com herança, que a gente viu na última aula. Então aqui a gente tem nesse exemplo uma hierarquia no qual a gente tem a classe contribuinte, a pessoa física e pessoa jurídica são filhas de contribuinte, né? Então ali a única coisa que eles têm em comum, que é o que está na classe mãe, é endereço, o restante está separado. E aí agora eu vou dar um exemplo de como é que a gente representa isso, pode representar isso no banco de dados, essa hierarquia. Então aqui são mostradas três alternativas. A primeira alternativa ali a gente tem uma tabela para contribuinte, então a gente representa a classe mãe e ambas classes filhas também, separadamente, e aí faz uma relação de chave estrangeira com a classe mãe, essa é uma possibilidade. Basicamente o que a gente está fazendo nessa primeira alternativa é representar exatamente como está o nosso diagrama ali de classe. E outras alternativas não tão elegantes, que é a segunda e a terceira. Na segunda a gente cria uma tabela só e acaba tendo dados em algumas entradas não tão relevantes. E na última a gente esquece um pouco a classe mãe e repete a informação do endereço, que é o que tinha em comum entre elas, nas classes filhas. Então, eu indico para vocês ou usar a primeira alternativa ou a terceira, já resolve bem o problema. Então aqui a gente vai usar a linguagem SQL, Structured Query Language, que essa é a linguagem que a gente vai usar para inserir uma nova informação no banco, remover, atualizar a informação já salva, consultar o que tem lá armazenado. Normalmente o que se usa é o padrão DAO, então esse padrão de programação, que é o Data Access Object, ele permite com que, a partir de um objeto só, a gente faça a conexão no banco de dados e faça as modificações no que a gente precisa lá dentro dele. E como eu vou mostrar depois no exemplo, a gente normalmente, se a gente tem várias classes diferentes, com várias tabelas diferentes também representadas no banco, a gente vai ter uma interface DAO, que vai só padronizar o nome dos métodos, e aí depois cada classe DAO vai implementar essa interface e fazer a conexão do jeito que ela quiser. Então aqui é um exemplo bem simples, eu criei uma interface aluno DAO, no qual eu só defini ali os métodos abstratos,
de inserir, atualizar. Então, nos 3 primeiros ali, que é inserção, atualização e remoção, eu estou recebendo um objeto como parâmetro, ou seja, um aluno que eu vou inserir, ou que eu vou remover, ou que eu vou atualizar as informações. E no caso do encontrar todos, ele vai retornar um set de alunos. Então, ele vai retornar um conjunto de alunos. Mesma coisa ali para encontrar por turma. E no caso do encontrar por matrícula, a gente quer encontrar um aluno só, então eu já não uso um set. Por que vocês acham que a gente não usa um array list ali, um list em vez de set, para retornar as informações da tabela? Alguém tem alguma ideia? Então, a gente usa o set porque nunca vai ter uma entrada repetida na base de dados, né? Então, o set garante que a gente não vai ter tuplas repetidas ali. Então, esse é um exercício que vocês vão ter que fazer. Esse é um exercício mais teórico, tá? Então, tendo esse diagrama aqui, no qual a gente tem loja, venda, que é aquela tabela que faz a relação entre loja e item de venda, tem produto, requisição. Então, tendo esse diagrama de classes, isso representa as classes que a gente pode ter num programa, vocês vão fazer só o diagrama relacional, ou seja, como é que vocês representariam essas classes num banco de dados relacional. Mas podem fazer, se quiser fazer na mão também, desenhar, não tem problema nenhum. Eu só quero ver a relação, se consegue fazer essa proposição aqui. Então aqui eu vou mostrar agora a parte mais prática da aula de hoje, como é que a gente conecta em Java, através de Java no banco de dados, as classes principais que a gente usa internamente, que a biblioteca permite usar, e como é que a gente implementa o padrão DAO. Então, primeira coisa que vocês vão ter que fazer é acessar esse link. Esse link aqui, vou até botar no comentário aqui. Yes. Então, esse é o link no qual vocês vão baixar o driver, tá? Esse driver é um arquivo especial que permite, dentro dele vem todas as classes principais que a gente precisa para fazer conexão, fazer tudo que a gente precisa fazer no banco. Então, a gente precisa dessa biblioteca. Deixa eu mostrar aqui, ó. No projeto de vocês, vão ter que ter esse arquivo .jar lá. Então, deixa eu abrir aqui o exemplo, só para mostrar para vocês. Vocês vão baixar esse arquivo. Quando vocês acessarem o site, vai abrir alguma coisa parecida com essa. Vocês podem baixar tanto próprio para algum sistema operacional ou esse plataforma independente e fazer o download. Acho que ele já baixa direto, né? Vamos ver. Depois ele vai vir para um desses caras aqui. Olha só para Windows, como assim? Eu não quero instalar. Bom, tudo bem. Então a gente tem... Aqui está o que eu queria. Então a gente vai baixar aqui, ó, nessa versão zip, pode ser? Vocês vão baixar esse arquivo. Dentro do zip vai ter o .jar, que é só esse cara que me importa. Vai vir alguns outros jars, mas o que importa pra gente é só esse arquivo aqui. E esse arquivo também tá, essa versão tá no exemplo que eu botei no módulo lá. Mas basicamente o que vocês têm que fazer quando criarem um projeto novo é irem aqui em arquivos, file, project structure e ir aqui em bibliotecas ou libraries, se tiver em inglês, e depois adicionar o arquivo de vocês .jar. Então vamos botar um mais aqui. Tem como adicionar ele por Maven, que é desse jeito aqui, sem baixar o arquivo físico. É possível também. Mas dá para baixar o arquivo aqui Java, achar o arquivo na máquina, ele encontra ali, adiciona e a partir desse momento todas as classes que tem dentro do nosso arquivo .jar já está disponível para nós. É como se a gente tivesse implementado elas já. Então dentro desse cara aqui estão todas as classes que a gente precisa. Deixa eu minimizar isso. Então, tendo baixado o arquivo de vocês, aí a gente já consegue fazer essa conexão no servidor. Obviamente que você já tem que ter o MySQL conectado, né? O MySQL instalado, desculpa.
e usarem algum programa, não sei como é que era essa plataforma web que vocês comentaram ali, mas dá para, se vocês forem instalar na máquina, eu sugiro vocês usarem o MySQL Workbench para fazer a conexão, tá? Para criar o banco e depois fazer o gerenciamento dele. Então, esse JDBC, que é uma interface, uma biblioteca que permite que a gente, ela é implementada em Java, ela tem uma série de classes que facilita a nossa vida na hora de se conectar no banco. Então, as principais classes que a gente vai usar aqui é a Driver Manager, que ela é responsável por criar a conexão com o banco de dados. A Connection, que representa, esse objeto representa a conexão de fato. Então, é a partir desse objeto que a gente vai fazer qualquer ação em cima do banco. E ela tem que estar criada, se ela não estiver instanciada, a gente não consegue fazer nada. O statement, que representa uma instrução que eu quero executar de SQL. E o prepared statement, que é uma variação do statement no qual eu posso passar parâmetros. Então, se eu vou, por exemplo, esperar que o usuário informe alguns dados para serem inseridos no banco, aí eu vou usar um prepared statement. Se eu quero executar uma instrução simples fixa, eu uso um statement simples. E por último, o result set, que é um objeto que armazena todos os dados que foram retornados de uma pesquisa SQL, de um select. Então aqui um exemplo de como fazer a conexão no banco de dados. Essa primeira parte ali de carregar o driver, hoje em dia nem precisa mais, tá? Eu deixei ali porque alguma versão pode precisar disso, mas o que importa para a gente mesmo é essa linha aqui, ó. Então aqui a gente está instanciando um objeto de connection, que representa a nossa conexão. E a partir da classe Driver Manager, a gente está acessando o método estático público chamado getConnection. Aqui a gente está abrindo uma conexão usando o JDBC. O banco de dados nosso é o MySQL, então se vocês forem usar um outro banco de dados, vão ter que modificar isso. Aqui, depois dessa barra, eu vou dizer qual é o IP da máquina onde eu vou acessar o banco. Então, se for minha máquina local, uso localhost. Se for um servidor, tem que botar o IP do servidor juntamente com a porta. Barra o nome do banco de dados de vocês. Então, se eu dei um create database turma, aqui tem que estar o nome turma. Então, antes de fazer essa conexão, você tem que criar o banco lá na MySQL antes, né? E aqui o login e senha do MySQL de vocês. Quando vocês instalam o MySQL, precisa ser configurado. Então, até dá para deixar sem senha em algumas versões. Aí vocês só abririam e fechariam aspas duplas aqui. Mas tem que dizer qual é o login e a senha que vocês configuraram na primeira vez que vocês instalaram lá o MySQL. Esses dois métodos aqui, a partir do nosso objeto connection, esses três métodos podem ser chamados. Então, quando a gente chama o commit, a gente está efetuando de fato tudo que a gente fez a partir da conexão e alterando o banco. Quando a gente dá um rollback, a gente volta para a versão anterior antes do último commit. E o close fecha lá a nossa conexão. É importante lembrar aqui que o ideal é a gente não deixar a conexão aberta e ficar fazendo alterações na aplicação, sendo que pode ser fechada a aplicação abruptamente, né? Então eu vou sempre ter esse comportamento. Abro a conexão, faço o que eu tenho que fazer, fecho a conexão. Eu vou mostrar depois, nos exemplos do slide, ele não está tão atualizado. Tem como a gente usar o try de um jeito diferente, aí eu vou mostrar no código, eu atualizei ele hoje, então dá para fazer de um jeito diferente sem a gente precisar explicitamente chamar o close para fechar a conexão. Então, a partir de um statement, de um object statement, a gente pode chamar um execute update. Esse método é usado para inserções, atualizações e remoções. O execute é só chamado para select, então só para pesquisas. O close já falei antes, para fechar o statement somente. Aí eu posso criar outros statements sem fechar a conexão. Então, a forma que a gente cria um objeto que a gente vai executar uma instrução SQL é chamar esse método createStatement a partir do meu objeto connection que eu criei antes. Isso vai retornar para nós um statement, e aí depois eu posso chamar os métodos que eu quiser, como por exemplo o executeUpdate ali para dar um insert. Então aqui ele está inserindo na tabela aluno os valores 1, que é a chave primária, e Pedro da Silva, que é o nome dele, que é outra coluna. Então aqui uns exemplos de statements que a gente pode usar. Eu posso usar o execute para criar uma tabela, inclusive, mas não é uma boa prática. Sempre criem no gerenciador de banco de dados de vocês. Não usem o código em Java para criar, porque não vale a pena.
Já o execute update eu posso fazer um insert, como está no exemplo aqui. E o execute query é para fazer pesquisa. Então eu vou fazer um select, no qual eu vou fazer, vai ser retornado para mim uma série de informações, uma série de objetos ali, no qual eu posso interagir neles depois a partir do meu result set, que é esse objeto que armazena internamente dele todos os dados que foram retornados. No caso do prepared statement, ele é um pouquinho diferente, porque a gente tem de novo a função execute para executar a instrução, mas a gente tem outros métodos para setar os parâmetros, porque a gente pode deixar não preenchidos os parâmetros, que a gente representa nesse caso na nossa instrução SQL por pontos de interrogação, e aí para cada ponto de interrogação a gente vai ter um set para setar essa informação depois. Então, se essa informação for do tipo data, eu vou usar o método setDate. Se ela for inteira, setInt. Se ela for string, texto, eu vou usar o setString. Então, aqui um exemplo, ó, eu criei ali o statement com update aluno, set nome igual a ponto de interrogação. Então, eu ainda não sei qual é o nome que vai ser setado. Então, depois, quando eu quiser executar ela, eu dou o prepare statement, ponto, set string, porque é um texto, é um nome. O número, esse número aqui, que é o primeiro parâmetro do sets de prepared statement, tem que ser na ordem, tá? Na ordem que aparece os pontos de interrogação ali no meu prepared statement. E ele sempre começa em 1. Então, o 1 representa o primeiro ponto de interrogação que aparece, mas a gente pode ter quantos a gente quiser depois. Quando é retornado de uma consulta um result set com as informações que foram consultadas do banco, a gente pode fazer o inverso do que a gente fez ali com o prepared statement. Então, a gente pode dar um get dos atributos a partir do nome da coluna que eu criei lá no banco. Então, se na tabela, quando eu dei o create table, se chamava nome, eu vou usar aqui o nome, entre aspas duplas, na hora de dar o getString para obter aquele valor da coluna específica quando a gente obter a informação. Eu vou dar um next sempre que eu quiser ir para o próximo elemento que foi retornado dessa consulta. E aqui tem umas opções que eu posso usar na hora de dar um get, dependendo do tipo de informação que eu criei lá no banco. Então, se eu criei um tipo integer, eu vou dar um getInt na hora de obter essa informação. Se eu criei um tipo real, eu vou dar um getFloat, e assim vai. Uma pequena observação ali só no getObject, que é quando a gente vai gravar um tipo de informação binária, né? Um blob que eles chamam. Então, isso vai acontecer, por exemplo, quando eu for salvar uma imagem num banco de dados diretamente, mas isso não é tão bom porque vai deixando o nosso banco de dados pesado, né? Então, aqui um exemplo, estou fazendo uma query, ali, uma pesquisa para selecionar o identificador e o nome da tabela aluno, e aí depois, aqui eu estou testando. Eu estou botando ele dentro de uma repetição, de um while, e estou sempre obtendo o próximo elemento, é isso que faz o next. Quando ele não tiver um próximo elemento mais, ele sai da repetição, isso vai dar falso. E aí, para cada elemento, eu estou pegando a coluna ID e a coluna nome e salvando isso em duas variáveis, com o tipo respectivo, né? Sempre usando o getInt porque é um inteiro aqui e um getString porque é um literal aqui. Então, quando vocês forem fazer um acesso para o banco de dados, vocês têm que seguir mais ou menos esses passos aqui. Primeira coisa, antes de qualquer coisa, é definir qual é o banco de dados que vocês vão usar. Então, quem quiser usar o MySQL pode usar, quem quiser usar o Oracle pode usar. Depois, antes de fazer qualquer código, usa um gerenciador de banco de dados, faz o esquema do banco de dados, né? Cria as tabelas, baixa o driver que eu mostrei antes, configura ele, cria um projeto, né? Configura ele, essa biblioteca já nesse projeto, para conseguir usar ele. A gente vai ter que importar as classes necessárias quando for usar, estabelecer a conexão, sempre abrir a conexão para executar os comandos SQL e, finalmente, fechar as conexões. Aqui um exemplo de um pouquinho mais completo. Então, aqui a primeira linha ali é para registrar o driver, que é o que eu comentei que não é, hoje em dia não é, nas últimas versões nem é tão necessário assim. Depois a gente cria o objeto da conexão. Então, nesse exemplo aqui, a gente está usando PostgreSQL ao invés de MySQL. Por isso que mudou ali o parâmetro. E o nome do banco de dados que a gente está usando é teste. Tanto o login quanto a senha, nesse caso aqui, nesse exemplo, é admin.
Depois eu estou fazendo uma pesquisa, estou criando um statement, fazendo uma pesquisa para procurar tudo que tem, por isso que eu estou usando asterisco, na minha tabela teste. E aí depois eu estou fechando os meus result sets. Esse fechamento é que eu vou mostrar depois no código, no exemplo, que a gente hoje em dia não precisa mais fazer. Porque tem um jeito de abrir a conexão com o try, que a gente não fica mais restrito a isso. Automaticamente ele já fecha para nós. Então, se eu for executar algum comando SQL, ele pode gerar essa exceção de SQL exception. E se eu for usar essa primeira ali a linha do class for name, ele pode gerar também a exceção class not found exception também. Então aqui vamos fazer um exemplo de cadastro de alunos. A gente vai, nas próximas aulas, o exemplo eu já vou mostrar, já vou dar para vocês completo o código-fonte, tá? Mas hoje a gente vai se concentrar só na parte de conexão com o banco e na implementação da DAO. Mas no futuro eu vou mostrar internamente como é que funciona todo esse programinha aqui, no qual a gente tem um tab de pane, então a gente vai ver futuramente lá em JavaFX como é que a gente consegue construir isso. E em cada aba dessas eu vou permitir uma operação lá do CRUD. Então, nesse aqui é para inserir, o cara vai informar o nome, as notas do aluno. Quando clicar no botão Add, a gente vai abrir a conexão com o banco, fazer a inserção, fechar a conexão. Mesma coisa para o Remove, eu vou selecionar um nome de alguém que já está no meu banco de dados. Então, quando eu vou abrir essa janela inicialmente, eu já tenho que fazer a consulta no banco, pegar a lista de todo mundo que está cadastrado, os alunos, e preencher esse combo box. E aí, quando eu removo ali, eu faço a alteração no banco, dou o delete nele lá. Aqui a alteração. Então, essa mesma forma que eu preenchi aquele combo box do remove, eu vou preencher esse combo box aqui da seleção. Quando eu selecionar algum elemento ali, automaticamente vai aparecer os dados dele ali nessa aba do lado. E aí, quando eu modificar alguma informação, clica em update. Essa alteração tem que ser feita no banco também. E a pesquisa que só mostra, faço um select asterisco de todos os alunos que eu tenho no banco. E mostro ele numa tabela. Mas antes de meter a mão na massa na parte gráfica, vocês têm que criar o banco. Então aqui eu dei um exemplo bem simples, né? Esse banco, quem quiser testar em casa, o exemplo vai ter que criar o banco da mesma forma. Então, para criar essa tabelinha simples de aluno, eu tenho que dar um create database por linha de comando, se for o caso. Se vocês usarem um gerenciador, como o MySQL Workbench, dá para fazer até sem digitar tanta linha de código, né? Aí eu estou dizendo que eu estou usando esse banco de dados. A partir desse momento, tudo que eu fizer no banco vai ser feito em cima desse banco de dados turma. Porque eu posso ter vários bancos no mesmo MySQL, né? Então aqui eu estou dizendo que eu vou criar a tabela, se ela não existir já antes, que se chama aluno. Estou criando uma matrícula, que é um inteiro. E essa matrícula tem um número máximo de 11 posições para o inteiro. Ela não pode ser null, por isso tem esse not null. E estou definindo ela como autoincremente. Então, o autoincremente permite que toda vez que eu inserir um novo elemento em aluno, automaticamente eu vou passar como null a matrícula e ele vai pegar o último valor que foi inserido e vai somar um nele. Então, a partir desse momento, eu não fico mais preocupado em ficar controlando o meu identificador de matrícula e fazendo um controle para verificar qual é o próximo elemento se é feito automático. Então, isso pode ser útil em algum projeto de vocês futuro. Depois eu tenho o nome, que é um varchar, um texto, nome do aluno, as 3 notas, eu criei uma média ali também, e uma foto, que aí eu estou usando um long blob, que é aquele tipo especial para guardar imagens, ou qualquer outro tipo de binário. E ali no final eu defini que a minha chave primária é a matrícula, ela que é o nosso identificador único de aluno. Aqui para criar uma conexão, então agora eu vou lá para o projeto. Ele está mais atualizado do que a gente tinha aqui. Deixa eu mostrar aqui. Não é isso que eu queria. Beleza. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer no projeto de vocês é criar essa classe que eu chamei de Connection Factory, que é a fábrica de conexão, né? Esse Factory também é um padrão de programação, um bom uso, no qual toda vez que eu quiser abrir uma conexão, eu vou disponibilizar esse método público aqui estático que retorna um connection. Então, em qualquer classe que eu tiver no meu projeto, sempre que eu quiser abrir uma conexão, vou chamar ele a partir do nome da minha classe, não preciso instanciar nada, e automaticamente eu vou abrir a conexão para ser usada. Então,
Aqui eu estou usando que nem um exemplo. No meu caso aqui eu configurei como root o login e a senha não tem nada. Aqui eu usei o JDBC, MySQL, o meu próprio IP nessa porta, que é a porta padrão. E esse é o nome do meu banco. Aqui eu passei algumas informações a mais. Tinha alguma restrição, tá, do MySQL, no qual eu tenho que dizer que eu uso Unicode, que estou usando o TF8 e que isso aqui era um bug que dá em algumas versões do MySQL, tá? Mas como está no exemplo lá, não precisa se preocupar que tem lá. Se der algum problema, você só copia essa parte aqui, ó, depois do turma, que aí vai ser o nome de vocês, do banco de vocês, e funciona. Então aqui eu só dando um print dizendo, ó, foi conectado com sucesso. Se aqui tivesse dado algum problema, ele ia ir para o catch e ia me dizer qual é o problema que aconteceu. Então se a gente executar aqui, ele vai conseguir retornar a conexão e vai printar na tela, vai mostrar na tela, escrever que ele foi conectado com sucesso. Voilá, funcionou. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é testar se a conexão de vocês está funcionando. Depois vocês criarem um banco, dá para criar essa classe aqui. Lembrem de adicionar a biblioteca no projeto de vocês, do JDBC. Isso aqui eu não vou mostrar agora, nem o controller. Então, eu criei essa DAO, que é aquela interface só para padronizar a forma como a gente vai implementá-las depois. Nesse exemplo simples, a gente vai ter só uma DAO implementada, que é a do aluno. Mas se eu tivesse várias tabelas diferentes no projeto, o ideal é a gente criar uma interface dessas para padronizar, por isso que ela está genérica aqui, ó. Então eu deixei tudo como object. Vocês teriam a possibilidade também de usar o generics, que é usar, eu já falei um pouco disso numa outra aula. Isso significa que alguém, quando for usar a DAO de vocês, vai ter que definir aqui qual é o tipo de classe que no nosso caso aqui vai ser aluno. Então a gente tem uma classe já que representa, sempre que vocês tiverem uma tabela no banco, vocês vão ter uma classe simples que representa as informações. Então aqui são as colunas que vocês têm lá no banco, que vão ser os atributos aqui. Vocês vão ter getSet, toda aquela história lá, getSet, construtor, toString, equals, hashcode, tudo isso vai ter. E vou só fazer aqui certinho. Vou fazer um deploy aqui. Beleza. Vou começar daí a rolar no código que eu uso, mas não tem problema. Qt. Isso deixa genérico, a gente não fica fixo a um tipo de objeto somente. Então, não vou fazer toda essa alteração, vou ter que mexer no main depois. Vocês podem deixar genérico assim como object, mas depois eu mando a versão, tá, com o generics, que é bem útil isso aqui, principalmente quando a gente vai ter várias tabelas. Bom, mas voltando. Então aqui a gente tem os métodos do CRUD tradicionais. Esse cara aqui vai adicionar um elemento novo que ele representa na tabela. Nesse caso aqui a gente vai usar só de alunos, né? Esse vai alterar um objeto que já tem lá dentro, remover, pesquisar. No caso do pesquisar eu estou retornando um boolean para dizer se deu certa pesquisa ou não, se foi encontrado ou não, o objeto que está sendo pesquisado aqui. E para facilitar a vida eu fiz um pesquisar todos, que retorna uma lista desses objetos todos que estão cadastrados, nesse caso todos os alunos, né? Na hora do DAO, eu tenho que dar um implements daquela interface e aí implementar todos os métodos que eu tenho, que eu tinha definido lá na interface. Então, um deles eu adiciono. Eu me esqueci. Uma boa prática que vocês podem usar no projeto de vocês, quando forem fazer, é ter uma classe só para as constantes. Então, aqui eu criei para organizar, inclusive vocês podem ter uma classe para constantes de um tipo de tabela, depois uma outra classe para constantes de uma outra tabela, isso facilita bastante quando vocês tiverem que alterar alguma coisa, né? Então, aqui eu criei separadamente os atributos estáticos finais de cada instrução SQL que eu quero fazer na hora de fazer a inserção, atualização, remoção e pesquisa.
Notem aqui que esses caras aqui todos são prepared statements, ó, que a gente vai preencher esses pontos de interrogação com o que o usuário nos informar. E depois lá na minha DAO, finalmente, aqui eu vou fazer usar esses caras. Ó. Então aqui eu vou usar aquele SQL que eu criei lá. Nesse caso aqui do adiciona, eu vou receber um objeto. Como a gente está trabalhando com alunos, eu faço um cast para essa classe aluno. Então dentro desse cara aqui eu tenho todos os gets que eu preciso para obter o nome dele, as notas, a média. E aqui, como é o primeiro parâmetro, e no caso do insert, o primeiro parâmetro é a nossa chave primária, que é a matrícula, eu estou passando como null, porque ela é auto-incrementável. Os demais parâmetros eu estou passando, e tem que cuidar a ordem aqui para não inserir alguma coisa errada no banco. E no final estou pedindo para executar. O que eu tinha comentado com vocês, que fechava automático, estou podendo notar que aqui não tem nenhuma instrução close, é que se eu quiser usar desse jeito aqui, nas últimas versões de Java a gente já consegue fazer dessa forma aqui, e isso serve para arquivos também. Eu estou abrindo aqui já com o try, tudo que tiver aqui dentro, que é o que eu estou usando de objeto para criar a minha conexão, e nesse caso aqui meu statement. Então tudo que for instanciado aqui, que é o objeto de conexão e o do statement, quando finalizar aqui meu try, ele vai ser fechado automaticamente. Então eu não preciso explicitamente botar o ponto close para o meu statement e para o meu connection. Então simplifica bastante o código de vocês. No exemplo dos slides, está feito do jeito antigo. Então quem quiser dar uma olhada lá nos slides só para comparar, mas eu indico essa forma aqui para fazer. Aqui o pesquisa todos, então vamos primeiro nos outros. Aqui o altera, então aqui tem o SQL do update. Aqui eu criei os statements e setei as informações, ele é bem parecido com o insert, ó, com a inserção. A remoção parecida também, mais simples, porque a gente só vai setar a matrícula que a gente quer remover, e ele já vai dar o delete. A pesquisa, nesse caso aqui eu estou usando o método que eu vou mostrar depois, que é o pesquisa todos, e isso vai me retornar todas as entradas que eu tenho na tabela, e depois estou só comparando o meu objeto com o objeto que eu tenho aqui, e nisso, por isso que esse método equals tem que estar implementado lá na classe aluno do jeito correto, tá? Se isso ocorrer, ele vai retornar verdadeiro e encontrou o cara certo. Se ele percorrer todos e não achar, ele vai retornar falso. O pesquisa todos que tinha aqui é um exemplo no qual a gente vai usar o result set. Então aqui a gente está executando uma query, né, uma pesquisa. Nesse caso aqui ele só vai dar um select asterisco de aluno. E enquanto tiver um próximo, ele vai instanciar um objeto novo, pegar todas as informações que vêm da tabela, desse registro, e adicionar esse objeto numa listinha de contatos, né? Contatos aqui, né? Que é aluno. Esse aqui é um código prévio, né? Tudo bem. Aqui a gente tem os alunos na prática. Então aqui a gente vai adicionar nessa lista de alunos e no final da história eu vou retornar essa lista preenchida. É isso. Fiz alguns métodos extra ali só para, caso seja necessário, uma para buscar o ID, pelo nome ou pelo objeto, uma para pesquisar através do nome, retornar o objeto preenchido lá todo, as informações daquele aluno específico. E inicialmente é isso. Vocês cuidem que no código de vocês, que eu coloquei lá no exemplo, e eu vou atualizar, tá? Porque hoje que eu fiz essa atualização ali do try, eu vou deixar os dois exemplos lá, o antigo, usando o try e o catch, e o novo já só com o try para fechar a conexão automática. Vocês não precisam se preocupar com esses outros arquivos aqui, tá? Que é o que permite que a gente faça o programa funcionar. Deixa eu só rodar para vocês aqui. A gente vai ver futuramente. Então vocês viram ali que ele já conectou no banco, abriu a janela. A gente vai ver futuramente como é que a gente constrói isso e como é que faz essas alterações aqui funcionarem, né? Essa iteração aqui e as modificações que a gente faz aqui usarem esses métodos lá da DAO que a gente criou na aula de hoje. Questões aqui, pessoal, por enquanto? Para testar esse exemplo aí, tu vai colocar junto sem banco? Só tem que fazer a ligação dele depois? Só tem, mas na realidade tu vai ter que criar ele, né? Aqui tem que usar aquele SQL que está nos slides ali Tá. e executar ele. Eu indico vocês baixarem um SQL mesmo
e usarem e instalarem esse cara aqui, ó, o MySQL Workbench. Se vocês não usaram ainda, ele é bem fácil de usar, tá? Vocês vão ter uma conexão aqui, então dá para configurar essa conexão. Basicamente, vocês vão botar só o login e senha e o IP, a mesma coisa que vocês configuram ali para fazer a conexão. E quando vocês conectarem no banco, vai ter aqui todos os bancos que vocês criaram antes. Se não criaram nenhuma, não vai ter nada aqui. E aí aqui vocês conseguem executar ó, selects para verificar o que tem dentro da tabela, conseguem executar vários, inclusive fazer algum de criação. Então, criar um banco. Então, vocês vão ter que criar o banco, que nem eu mostrei no slide ali. Pode ser por aqui, pode ser usando esse outro esquema que o colega de vocês comentou ali. Só tem que configurar certinho ali para criar essa tabela, né? Antes de executar ele. Ok. Mais alguma questão, pessoal? Deixa eu mostrar aqui. Ó, só para mostrar para vocês a versão antiga do código, que é que está atualmente no Moodle, a gente usa um try catch. Então a gente não fecha automaticamente o statement, então a gente tem que fechar aqui, ó, explicitamente, ambos. Tanto o statement quanto, nesse caso aqui, o result set, que faltou até o connection, tinha que fechar o connection também. E aí, aqui é caso ocorra um erro, né, de exceção. Eu preferi fazer de um jeito diferente e jogar a exceção, dar um froze essa exceção para o programa principal para tratar ele lá. Então, essa é uma outra forma de fazer isso. Ok, já falei disso. Então, o exercício que vocês têm, vocês se lembram lá daquele exercício que vocês criaram a classe de livros lá? Vocês têm que fazer, basicamente, tentar criar a classe DAO, ou seja, vocês vão criar um banco bem simples, com aqueles atributos que vocês criaram para livro antes. Vocês podem reutilizar aquela classe livro, inclusive no projeto de vocês, que vocês criaram algumas aulas atrás. E só livro, não precisa fazer várias tabelas, nada. E criar essa tabela num banco, vocês vão dar um nome para o banco. Então, usem esse exemplo que eu dei como base, né? E criem uma DAO. Aí vocês podem criar um main só para testar, né? Só para adicionar um elemento novo, chamar o adiciona, chamar o remove. Se fosse no meu caso aqui, ó, vamos fazer o main aqui, ó. A gente pode até usar o connection factory aqui. Se eu quisesse testar, ver se funciona esse meu código aqui, eu precisaria instanciar um DAO aluno, que é o meu objeto da DAO, né? DAO aluno. E depois aqui eu posso fazer testes. Então, DAO ponto, ó, pesquisa todos, vai me retornar a lista de todos os objetos que eu quero ali. Então, por exemplo, tudo que tem no banco. A gente tem que ser um object. Como ele está genérico, tem que ser genérico. E assim vai. Vocês têm que cuidar só para, quando vocês usarem isso, ou darem um add exception para jogar para fora, ou circular isso com um try catch. Ó. Aí, esse tipo de informação aqui vai dizer que erro aconteceu. Né? Se a gente der, por exemplo, eu vou fazer um for aqui, um for each de objects. Todos. Então, eu só vou percorrer o que o meu array foi retornado ali. Vou dar um sort. Eu vou fazer um cast para aluno, porque ele está genérico, né? E aluno. Vou me executar só para testar aqui, só para mostrar para vocês. Então, vocês podem fazer uns testes desses só para ver se está funcionando o código de vocês. Tá lá. Está usando o toString para mostrar os 3 caras que estão cadastrados no banco ali. E isso serve para todos os métodos que vocês forem testar aí da DAO, né? Dá para testar todos eles para ver se está funcionando o código de vocês. Né? Dúvidas no exercício, pessoal? Então, tem que criar o banco, criar a tabela livre dentro dela, criar a DAO. Se quem quiser reutilizar essa interface ou fazer sem a interface DAO também pode fazer direto. Então, com base no exemplo ali que eu vou dar para vocês, vocês vão ter que recriar a DAO para livro. E aí fazer um testezinho no main, só para ver se está funcionando, se está inserindo informações do banco, se está consultando. Dúvidas aqui? Ninguém tem alguma questão?
Não, tudo certo. Certo? Então tá, pessoal. É isso. E até a semana que vem. Até mais. Boa noite, professor. Valeu.